Faltam 3 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio. E agora, o que eu devo fazer para estudar? Arrancar meus cabelos? Rezar para uma ajuda divina me ajudar magicamente? Calma, calma. Caro aluno, que nessa aula eu vou trazer algumas recomendações, dicas e orientações para você melhor se guiar e aproveitar esses 3 meses que antecedem a prova. Então, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. E especialmente neste vídeo eu trago algumas recomendações para te guiar, te orientar, te ajudar em relação a 3 meses de estudo que restam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Só que antes de mais nada, quero pedir aquela gentileza de sempre para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e vale sempre lembrar que se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes e não perder nada. Vale lembrar que são 2 vídeos toda semana. Feito isso, vamos para o conteúdo da nossa aula propriamente. E aqui eu trago algumas recomendações, orientações que certamente você precisa quando está perdido. Primeiro ponto que eu acho importantíssimo aqui é estabelecer uma prioridade, uma lista de prioridades, na verdade. E esta lista de prioridades diz respeito aos conteúdos em que você mais tem dificuldade, em que você percebe que mais falta informação. Se por acaso você acha que matemática é o seu ponto fraco, é o lugar, a matéria, a disciplina que você tem que focar mais, que você tem que dar mais atenção mesmo. Se você acha que é física, então vamos dar mais atenção à área de física. Depois que você fez a lista de prioridades, é o momento de você estabelecer uma organização do seu tempo, tá? Organizar bem o tempo é fundamental. Muita gente tem pouco tempo realmente para estudar, né? Acaba trabalhando durante o dia e à tarde, resta 2, 3 horas às vezes durante a semana para estudar cada dia. Então isso tudo faz com que você tenha uma percepção de que o tempo é muito curto e não vai dar para estudar tanto assim. Então olha só o que você tem que fazer. Se o tempo for curto, você tem que alinhar as prioridades a esse tempo e aproveitar muito bem cada instante. E inclusive compensar em alguns momentos com algumas horas que você pode se dedicar aos estudos nos feriados e nos finais de semana. Agora vamos supor que você tem mais tempo para estudar. Então é o momento de você se dedicar mesmo a essa prova com o intuito de aproveitar as 3, 4, 5 horas que você tem no dia disponível. Outro ponto importante que eu acho fundamental é você estabelecer metas que são diárias, semanais e mensais. Como assim, professor? Olha, a minha meta de hoje é estudar de acordo com o meu cronograma a redação, porque a redação é um ponto fraco. A minha meta da semana é fazer uma somatória de cerca de 12 horas na semana inteira de estudos. Uma meta mensal é fazer um simulado ao final do mês e perceber que eu consegui contabilizar uma pontuação maior do que no anterior. Então veja que são metas que a gente pode estabelecer com o objetivo de regrar o nosso cronograma e dessa forma ter um melhor aproveitamento desse tempo disponível a 3 meses da prova. Além de tudo isso, não se esqueça que estudar para o Enem envolve também se familiarizar com o tipo de prova que a gente tem à disposição. Veja então que o importante é você tentar recorrer as 5 últimas edições da prova e fazer essas provas, tá? Então pegar um final de semana, reservar um dia dentro também dos seus cronogramas e das suas metas diárias, semanais ou mensais, de fazer esses simulados. Pelo menos as 5 últimas edições é muito importante você fazer esse recorte. Fazer a prova na íntegra mesmo, na raça mesmo, com as informações que você tem. Isso vai fazer com que você se familiarize com o tipo de enunciado com o qual o Enem trabalha, com o tipo de estrutura de pergunta que nós temos e até mesmo nos acostumamos com a maratona, que é fazer uma prova que tem mais de 5 horas no primeiro dia de duração, que é muito desgastante. E claro que nessa jornada nem tudo se refere à condução de produção de conteúdo, de internalização de informações. Você também tem que ter o seu lado emocional, psíquico muito bem equilibrado. Então, para isso, você precisa ter os seus descansos diários e semanais também. Então, não adianta você se empanturrar
né, de conteúdo simulado, etc, e não dormir bem. Você precisa ter uma boa noite de sono com 7, 8 horas, que possam permitir que esses conhecimentos todos se consolidem na sua memória, porque é na hora do sono que, inclusive, você consegue memorizar essas informações, você internaliza esses dados. E além de tudo isso, uma outra recomendação que eu dou para vocês é em relação à questão da prática de atividades físicas regulares. Isso ajuda demais e sempre me ajudou muito na questão de conhecimento, de informação e também, claro, que envolve a questão do estresse, né? Reduz bastante meu estresse, minha ansiedade, isso já me ajuda demais a controlar o aspecto emotivo. Então eu recomendo demais para você também. Neste segundo momento da aula, vamos focar um pouquinho na redação especificamente. Como vocês bem sabem, a redação é um elemento fundamental na prova do Enem, é o único momento que a gente realmente vai desenvolver a nossa capacidade linguística e nós vamos ser avaliados por isso na composição da dissertação argumentativa. E como a gente tem apenas 3 meses de preparo que antecedem a prova a partir deste momento que eu gravo o vídeo, que eu edito o vídeo, que eu vou publicar o vídeo para vocês, a gente poderia dividir o nosso cronograma de elaboração de redação em 2 momentos. Vamos pensar que no mês inteiro de agosto e setembro, que se somam mais ou menos aí 10 semanas, eu venha a produzir uma redação por semana, dedicando aí em torno de 2 a 3 horas por cada produção feita. Eu teria 10 produções. Gente, 10 produções é bastante. E eu recomendo, inclusive, que essas produções todas que vocês venham a fazer sejam localizados em eixos temáticos distintos e de acordo com temas que ainda não caíram no Enem. Depois que você fez isso durante o mês de agosto e setembro e produziu 10 redações nesse intervalo de tempo e treinou bastante, eu sugiro que você intensifique o processo de produção textual no mês de outubro, que é o mês que antecede finalmente o Enem, para 2 produções semanais, fazendo com que as 4 semanas de outubro possam frutificar em mais 8 produções. Veja que eu vou totalizar nesse intervalo de 3 meses 18 produções redacionais. Pô, professor, mas é muita coisa. E por que isso é importante, gente? Quando eu produzo muitas redações das mais diversas esferas dos eixos temáticos distintos, eu permito recrutar mais repertório, me familiarizar com diversas faces temáticas que podem vir a cair no meu Enem e eu estou muito mais preparado para essa prova. E além disso, eu amplio a possibilidade do tema que eu escrever hoje poder cair futuramente no Enem e dessa forma eu facilito o processo de construção textual, reduzo o tempo de prova da redação e deixo mais tempo para desenvolver as outras questões. Olha que bacana essa estratégia então. Recapitulando então, no mês de agosto e setembro você vai produzir uma redação por semana, totalizando 10. No mês de outubro, que antecede a prova, você vai produzir 2 redações por semana, que vai totalizar o número de 8 produções. No total, então, seriam 18 até o Enem. Mas, gente, cuidado quando você for fazer redação. Por quê? Porque toda vez que você faz uma produção, você tem que ficar muito de olho na correção. Então, não é só fazer a produção, é acompanhar a correção de um profissional capacitado que possa te dar o feedback prontamente com o objetivo de apontar os seus pontos fracos e os pontos fortes, aquilo que você deve manter e aquilo que você deve modificar para melhorar a sua produção e progredir gradativamente. Isso é muito importante. E no decorrer dessa trajetória toda, é muito relevante também que você não fique apenas preso a um modelo de redação. Muitos alunos acabam caindo nessa armadilha de que um único modelo é suficiente para você conseguir conquistar um 900 mais. Gente, é importante que o aluno seja versátil e que consiga, com essa versatilidade toda, a partir de leques de possibilidades de projeto de texto, fazer muita coisa diferente nos mais inusitados temas de redação que podem de repente cair para você. Então, dica, varie bastante repertório, varie bastante modelo de redação e estrutura para o Enem. Dessa forma, você vai estar muito melhor preparado para o desafio da redação. E olha só que legal o que eu fiz para você, hein? De graça. Na sequência, eu trouxe para vocês uma espécie de cronograma com todas as produções que vocês podem fazer no mês de agosto, setembro e outubro, de acordo com temas que nós temos disponível na nossa plataforma. Então, se você ainda não faz parte da nossa plataforma da Corrige-me, vai lá no link que está na descrição desse vídeo, escolha um planinho bem bacana e faz uma assinatura com a gente, porque ainda dá tempo de se preparar muito bem para esses exames vestibulares. E olha só a recomendação que eu trouxe para vocês aqui. Editor, sobe para mim na tela na íntegra agora. Olha só o que eu pensei em fazer no mês de agosto, semana 1 a 5. Na semana 1 você vai trabalhar com esse tema, persistência do analfabetismo no Brasil, que
está associado ao eixo temático da educação. Na semana 2 você vai fazer esse tema, combate à dependência química entre os jovens brasileiros, que tem a ver com a temática, o eixo da saúde. Na terceira semana você vai falar sobre a superação do etarismo e a inclusão do idoso no Brasil, que fala da terceira idade, que também está associada ao eixo temático da saúde. Na quarta semana você vai falar sobre saúde mental entre os agentes e segurança pública, que é uma temática que une dois aspectos de eixos temáticos distintos, a saúde e a segurança. Na semana 5 do mês de agosto, você vai falar da recorrência da violência obstétrica contra as mulheres negras, que é um tema bem mais específico que aborda a questão da saúde e também das minorias e fala bastante do preconceito que existe na nossa sociedade, do racismo. Já no mês de setembro, olha só como eu separei para vocês os temas. Semana 1, enfrentamento ao racismo ambiental no Brasil, um tema bem recente, bem recorrente, que está sendo muito divulgado na mídia atual, que é uma temática que aborda, dentro dos eixos temáticos, as minorias étnicas e o meio ambiente, que também é uma questão bem forte aqui na atual conjuntura. Na semana 2, você vai falar sobre a dificuldade na inclusão digital de idosos do Brasil, que envolve dois eixos temáticos, a tecnologia e os idosos. Na terceira semana, você vai falar da corresponsabilidade das redes sociais no aumento do consumo no Brasil, que também é uma temática muito pertinente, inclusive que influencia diversos jovens a padronizar um tipo de consumo excessivo. Você vai falar, nesse caso, de um tema que envolve dois eixos, o comportamento e as tecnologias. Na semana 4, você vai escrever sobre o capacitismo, desafios no combate ao preconceito contra pessoas com deficiência, que é um tema que aborda os eixos temáticos minoria e inclusão, que também é uma pegada muito forte no Enem e sempre foi. Na semana 5 você vai falar do greenwash, a perversidade empresarial e os interesses mercadológicos. O que é esse greenwash? É o famoso selo verde que algumas empresas usam para tentar vender mais em cima dessa pegada ambiental toda, dessa questão de marketing mesmo, né? Falar do meio ambiente e da sustentabilidade. Agora, como a gente falou, do mês de outubro vai ter mais redação. Você vai produzir 2 redações por semana. Na semana 1, primeira reprodução da semana 1, eu escolhi esse aqui, olha que da hora. Superação da violência política mediante o cenário de crescente polarização no Brasil, que é uma questão que envolve política, lembrando que a violência política também de gênero diz respeito a um cenário muito marcado das eleições passadas, das recentes eleições, e que foi, claro, alvo de muitas críticas e muitos questionamentos. Por isso esse tema é muito bacana, muito quente também, tá? Ainda na semana 1, na segunda produção, falar da necropolítica na Amazônia, o abandono dos povos indígenas. Pô, professor, mas caiu sobre povos indígenas na prova anterior. Será que vai cair de novo? Talvez não caia de novo sobre povos indígenas, mas o conceito de necropolítica é muito importante você desenvolver com desenvoltura. Então, cabe aí uma oportunidade de falar sobre a necropolítica. Na semana 2, a primeira produção seria sobre os impactos dos influenciadores digitais no comportamento de crianças e adolescentes especificamente. Ou seja, falar de um aspecto muito importante que é o comportamento de consumo dos jovens manipulados pelos chamados influenciadores digitais que propagam ideais de consumo distintos. Veja que aí nós temos a questão do eixo temático infância, juventude e tecnologia. Na semana 2, a segunda produção seria sobre o transporte público no Brasil. A situação da vulnerabilidade das mulheres, esse tema eu acho fantástico, que diz respeito à precariedade do transporte público, na questão da defesa mesmo das mulheres que são constantemente assediadas nesses sistemas, nesses transportes públicos. Já na semana 3, a primeira produção envolveria esse tema, órfãos do feminicídio, a perda da infância e suas implicações ao futuro. Eu gosto desse tema porque ele aborda tanto o feminicídio quanto especificamente aí as questões que envolvem a infância perdida de muitos órfãos. Muito se fala da questão do feminicídio, mas pouco se fala em relação às consequências diretas das crianças que acabam ficando órfãos tanto de pai quanto de mãe, porque o pai acaba preso e a mãe acaba falecendo, infelizmente. Na terceira semana ainda, na segunda produção, falar dos transtornos alimentares, como reduzir os casos de compulsividade. Esses excessos alimentares que são transtornos que afetam principalmente os mais jovens e numa situação de apelo constante da mídia por um padrão de beleza elevado, certamente esse tema também é bem bacana de ser discutido, que envolve o eixo temático da saúde e a alimentação. Encerrando a última semana de produções que antecede então a prova, falar na semana 4, a primeira produção, de lazer como forma de promoção da dignidade aos moradores da periferia. Olha que bacana esse tema, né? Com pouca visibilidade, mas bem pertinente ser colocado. Que envolve
o eixo temático do lazer e também das minorias. E a semana 4, para encerrar finalmente o último tema da semana 4, falar do neonazismo no Brasil, a crescente onda de intolerância, que tanto está associado às questões das redes sociais, como também às manifestações de movimentos físicos, populares, enfim, que acabam também tendo esse viés de intolerância, falar do eixo temático de segurança e também que envolve as minorias. E aí, o que vocês acharam desse cronograma para vocês? Para o aluno, corrija-me, com certeza isso vai funcionar muito bem. E olha só, eu sei que esse cronograma é intenso, é extenso e que porventura pode ser interrompido por alguma outra dinâmica de matéria e de conteúdo que você queira dar atenção. Mas veja, a redação, ela é muito plausível de você conseguir conquistar o 900 mais com estudo, com dedicação, com esse intervalo de tempo que você tem. Então, deve ser um dos elementos pilares fundamentais para você estudar bastante. E você pode contar com a nossa empresa, pode contar com a Corrige-me, pode contar com esses temas e com essa versatilidade de temas que abordam diversos eixos temáticos para você se preparar muito bem. Então, a minha recomendação é que você tente seguir sim esse cronograma, tá? Para você poder estudar bastante, inclusive. Gente linda, meu coração, chegamos ao final dessa aula. Espero que tenha sido esclarecedora para todos vocês. Bons estudos e até a próxima aula!